Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E aí, vocês gostaram de fazer as dobraduras no Dia das Mães ou para aquela pessoa que tem cuidado de você? Eu escolhi fazer esse tipo de trabalho porque eu acredito que aquilo que a gente faz com as nossas mãos, com o nosso tempo, com a nossa energia, com a nossa atenção, eles têm um carinho, um valor a mais. Não só uma dobradura ou alguma coisa artística que você fez, mas desde pegar um copo d'água para uma pessoa, fazer um café da manhã gostoso, essas coisas elas têm valor. E nós estamos passando por um momento bem complicado, então, se você puder manter essa atitude de fazer coisas pelas pessoas que estão morando com você, nem que sejam pequenas, eu tenho certeza que a gente vai passar por esse momento de uma maneira mais leve, tá bom? Sem mais delongas, hoje nós vamos falar sobre arte medieval. Então, pega a sua apostila, separa o seu lugar de estudo. Se você não está confortável, senta de maneira confortável. E eu vou te colocar um desafio, anotar pelo menos uma frase daquilo que você entendeu da aula de hoje. Pode ser que você tenha entendido apenas um tópico, não tem problema. Anote isso, tá bom? Eu gostaria que você fizesse esse registro. Mas então vamos lá, vamos falar sobre arte medieval, que é a arte da Idade Média. E aí eu coloquei a nossa linha do tempo para a gente se situar. Nas aulas anteriores, nós aprendemos sobre as estéticas clássicas. Aprendemos o clássico grego, no início da Idade Antiga, aprendemos o Renascimento, no início da Idade Moderna, o Neoclássico, no início da Idade Contemporânea. Todas essas três épocas, elas têm a mesma característica estética, o mesmo conjunto de características visuais que compõem a estética clássica. E hoje nós vamos entender um pouco mais como era a estética da Idade Média, né, da arte medieval, que tem seu início lá no século V, século VI, e ela vai até o início do Renascimento. Começou o Renascimento, não falamos mais de Idade Média. Né? Lembrando que os estudiosos eles sempre colocam uma margem aí de, né, a gente fala século V até século XIV, mas o Renascimento de determinadas épocas teve seu início em datas diferentes, assim como a arte medieval também, beleza? Então, na aula de hoje, a gente vai aprender um pouco dessa estética da Idade Média, ligada ao pensamento filosófico, e também vamos voltar o nosso olhar para a arte bizantina, românica e gótica, beleza? Então, a gente vai estudar as características e entender por que foi tão diferente assim, das estéticas clássicas. Então, arte medieval, vamos ler esse slide que é importante. Santo Agostinho deu continuidade na Academia de Platão, destacou em seus escritos sobre a arte que o mundo é belo e resulta da harmonia das partes com a suavidade e a cor, associadas às belezas criadas por Deus, que, por sua vez, juntam-se às belezas criadas pelos artistas. Então, quando a gente falou de filosofia, a gente falou lá no começo, né? Falamos de Sócrates, Aristóteles, Platão, e lá no começo a beleza ela era uma junção de proporção, de verossimilhança com moral. E aí agora o Santo Agostinho vai desenvolver esse pensamento filosófico e vai falar que a beleza é a harmonia do todo, da suavidade das cores, da beleza de Deus e das belezas criadas pelo artista. Então, vamos dizer que a expressão do artista está ali. Ela não vai ser valorizada, porque a gente já vai entender um pouquinho melhor isso. Mas a expressão do artista está ali. O artista vai colocar as coisas do jeito dele. Ele não precisa mais fazer essa contemplação da natureza e da verossimilhança, certo? As regras de proporção ainda existem, ainda é parecido com a realidade, não é igual a arte moderna que vai distorcer a figura humana, por exemplo. Mas, né, vamos segurando aí. E o São Tomás de Aquino deu continuidade na escola do Aristóteles, Liceu. Então vamos ler o que está escrito aqui. São Tomás de Aquino definiu a arte como uma experiência intelectual e não carnal. Nesse sentido, o conhecimento se dá na percepção das formas e não ao conteúdo que acarretam.
Com isso, a filosofia estética tomista, de Santo Tomás de Aquino, leva ao conhecimento que emana das formas criadas por Deus e multiplicadas por si mesma. Aqui, o São Tomás de Aquino quer dizer que a arte agora é uma experiência intelectual e não carnal, é o seguinte: quando ele fala de carnal, ele está falando da estética. Lembra que estética é perceber pelos sentidos, pelos 5 sentidos? O São Tomás de Aquino vai dizer que essa experiência artística ela não é só do prazer físico humano, de olhar uma bela coisa e tal, ela tem a ver com o prazer intelectual. E ele vai olhar para o intelecto porque eles vão olhar para a alma do ser humano. É importante a gente ter uma noção, a gente vai começar falando de arte bizantina primeiro. O que é importante a gente entender nessa Idade Média é a ascensão do cristianismo e como a produção artística, a máxima produção artística, né? A gente vai pegar aquilo que está no topo, não daquele artista separado, né? A gente vai falar daquilo que está ali. A máxima da arte tem temas cristãos. Não vou nem vou colocar tipo assim, religiosos, porque existem várias religiões. Mas a Idade Média ela tem esse tema do cristianismo bem enraizado nela. Então, olha lá, a ascensão do cristianismo marcou a arte medieval na Europa e, junto a isso, concepções estéticas distintas das clássicas. Em razão disso, é muito difícil encontrar nome de artistas medievais, pois estavam a serviço de Deus. Destacam-se no longo período medieval a arte bizantina, a arte primitiva cristã, a arte românica, a arte islâmica e a arte gótica. Nós vamos falar das três: arte bizantina, arte românica e arte gótica. Então, o que esse texto desse slide quis dizer? Ele quis dizer que os artistas estão tão envolvidos com esse tema do cristianismo que eles não vão nem assinar suas obras, eles não querem nem ter reconhecimento. Nossa, fulano, você fez isso, que bonito. Não, eles não querem ter reconhecimento. Porque o único reconhecimento que importa é para Deus. A arte é para Deus, tudo é para Deus. Vocês vão perceber que os temas estão sempre envolvidos com a temática cristã. Então vamos lá. Então o que mudou aí no pensamento filosófico? Mudou esse olhar, né? Em vez de tipo, eu vou me inspirar na natureza e nas proporções da natureza, essa coisa. Agora o olhar está onde? Está no cristianismo, certo? Está na alma. O ser humano tem uma alma e essa alma esse intelecto, ele vai ter que funcionar. E a arte é uma experiência do intelecto, não é uma experiência sensorial, digamos assim. Então vamos lá, vamos começar falando de arte bizantina. Tem algumas características aí. O mosaico é a expressão do período, então você vai ver muito mosaico na arte bizantina. O que é o mosaico? Pedrinhas coladas com argamassa numa parede, formando uma figura. Pedrinhas coloridas, né? Brilhantes. As pedras são brilhantes, não a pedra brilhante. A arte bizantina vai mostrar cenas da vida de Cristo, cenas da vida dos imperadores, vai ignorar a perspectiva e o volume, e as pessoas representadas são representadas de frente e verticalizadas. Então, vamos dar uma olhada aqui. Na arte bizantina, é importante a gente falar, teve a queda do Império Romano, né? E aí a gente tem aí, agora o cristianismo tá em ascensão. Então, a gente tem a arte bizantina, de Bizâncio, que depois vai virar Constantinopla, mas isso é a aula de outra matéria. Então, vamos falar da arte bizantina. Eu vou voltar aqui. Na página 23 ainda tem essa imagem na apostila de vocês. Vamos olhar a legenda? O imperador Justiniano e seus séquitos, que são bispos, dignitários e soldados, e é de um artista desconhecido. Então, lembra que está aqui, ó, ignora a perspectiva e volume, as pessoas são representadas de frente e verticalizadas. Por que as pessoas são representadas de frente e de pé? Porque, né, tem essa coisa do vertical. Porque eles querem passar uma espiritualidade. Então, acreditam que essa verticalidade, né, Deus está lá em cima, essa verticalidade traz uma estética de espiritualidade. E aí, lembra cenas da vida de Cristo, cenas da vida do imperador. Esse aí é o imperador Justiniano, e ele está cercado das pessoas, né, da religião, então ali em volta dele. Essa outra imagem está na página seguinte, na página 24, abre aí.
A página 24, vamos ler a legenda. Gente, eu nunca vou cansar de falar isso. Toda vez que a gente vê uma imagem, aqui na nossa apostila, ou num site, ou numa prova, sei lá, no futuro Enem da vida, leiam a legenda. A legenda traz dicas muito boas, tá bom? Então, essa imagem aí é do imperador Constantino, monômaco, e imperatriz Zoé Porfirogênita, fazendo doações a Cristo. É um mosaico bizantino também. E nessa página 24, a apostila tem algumas perguntas para a gente poder refletir sobre essa imagem, fazer a leitura dessa imagem. Então, a primeira pergunta lá é: quais cores, formas, texturas, etc., se destacam? Então, aí a gente tem que parar e tem que olhar. Eu queria que você fosse escrevendo enquanto isso acontece, tá bom? Então, vamos ler, ó. Formas, texturas se destacam. Quais formas se destacam? Eu vejo uma forma interessante ao redor da cabeça deles, que essa é a auréola, que indica santidade. Então, ó, tem uma espiritualidade está bem presente. Quais são as cores? A gente tem um amarelo, né, meio dourado, que se destaca bastante. E o manto azul de Cristo. Temos Cristo no meio, o imperador e a Zoé oferecendo doações a Cristo. É uma representação, né, gente? As texturas da roupa do imperador, essa coisa do mosaico tem uma textura diferente, né? A outra pergunta: quais materiais foram usados neste mosaico? São pedras coloridas usadas grudadas em argamassa, como eu já contei para vocês. Se vocês olharem bem no cantinho direito da fotografia dessa imagem, tá sem pedra, tá vendo? Trata-se do mesmo tipo de beleza clássica grega, hein? Sim ou não? Aí eu vou deixar você imaginar aí na sua pergunta aí na sua cabeça. E o que este mosaico significa? O imperador, a imperatriz oferecendo coisas a Cristo. Mais uma vez, pessoas colocadas de frente. Temos aí Cristo no plano mais alto, verticalidade, espiritualidade, auréolas, espiritualidade. É qualquer religião, é qualquer coisa? Não, estamos falando de cristianismo. E mais para frente, lá na frentona, as pessoas vão criticar a Idade Média, porque, nossa, muita representação de Cristo e a idolatria, não sei o quê. Aí tem um conflito religioso aí dentro da Igreja Católica mesmo, dentro da religião cristã. Existe esse conflito mais para frente, mas a gente não vai entrar nisso, estou contando lá por curiosidade. Aí vamos falar de arte românica agora. As igrejas construídas em pedra, é a fortaleza de Deus. As igrejas começam a ficar mais altas. As janelas são pequenas e resultam em ambientes escuros. O formato de da construção, estamos falando de arquitetura aqui, tá? É variado. As fachadas são lisas, não temos as informações. Pinturas e esculturas religiosas com funções pedagógicas, em um período em que a arquitetura tem mais destaque, e aí temos pintura mural, iluminuras e tapeçarias, certo? Então, a igreja vai se tornar um símbolo muito forte da presença de Deus, e eles querem igrejas que representem essa fortaleza, essa segurança, essa estrutura torre forte, né, que é Deus. Isso vai se refletir, acho que é a palavra, na arquitetura. Mas as fachadas ainda são lisas, certo? As pinturas que são com função pedagógica, gente, eu vou pôr imagens da vida de Cristo para que as pessoas entendam, né? Nem todo mundo tinha acesso à Bíblia, por exemplo. A Bíblia não era tão traduzida, não era comum, não era de fácil acesso, as pessoas não liam. Então, as imagens representavam muito, elas tinham muito essa função pedagógica de, né, olha, vamos explicar para você a vida de Cristo através dessa imagem aqui. É mais ou menos isso que rolava. E aí temos essa igreja, que está na postura de vocês, mas eu peguei uma outra foto, que é a igreja românica de São João Teólogo. E na postura de vocês, na página 25, ela tem uma igreja gótica do lado para ser comparada. Mas vamos dar uma olhada nessa daí? Então, igreja de pedra, forte, fortaleza e tudo mais. Janelas pequenas. Vocês estão vendo o tamanho das janelas? Elas são pequenas. O ambiente lá dentro era mais escuro.
Os arcos que são, pode ver em volta da janela, eles são arcos plenos, que a gente chama. É um arco de volta inteira, né? Inteirinho. Assim. Aqui o dedo não vai fazer igual. É uma volta plena. A planta da igreja é variada, ela pode ter vários formatos. A fachada, lisa, não tem muita informação, não tem muita coisa. E a igreja começa a ficar um pouco mais alta. Imagina um ser humano ali. É uma igreja relativamente alta, mas não como no gótico, que a gente vai ver agora. Gente, arte românica e arte gótica, a maior expressão delas de diferença é a arquitetura, que é o que chama a atenção. Por isso que estamos focando na arquitetura, ok? Então, na arte gótica, as igrejas vão ser mais altas ainda. Lembra, gente, verticalidade. Eu quero chegar até Deus. Tudo, né? Essa verticalidade, quando a gente encontra lá na arte medieval, ela está querendo se referir a Deus. As janelas são grandes, nós vamos ter arte em vitrais. Esses vitrais também vão ter imagens pedagógicas, imagens de Jesus fazendo milagres, imagens dos santos e tudo mais. Os arcos são ogivais, ou arco quebrado. Então, não é aquele arco que faz a voltinha certinha. Ele é um arco que se quebra no meio, né? Então, eu tinha um arco lá bonitinho, não é na arte românica. Na gótica, eu quero fazer uma igreja tão alta, mas tão alta, que eu preciso quebrar esse arco. E aí ele vira um arco ogival, uma ogiva, né? A planta tem formato de cruz romana. Então, você vai ver que o desenho da planta da igreja vai ser um desenho de cruz. As torres vão ser super pontiagudas. A gente vai ter vitrais, iluminuras, pintura a óleo, e a pintura a óleo volta a aparecer. Né? Ela tinha ficado escondidinha um pouco lá no clássico, e aí depois ela veio em mosaico, tapeçaria, e agora ela volta a aparecer a pintura a óleo nos quadros. Né? É a mesma igreja, imagens diferentes. Reparem bem, olha o tamanho dessa igreja. Imagina um ser humano lá. Essa igreja é muito mais alta. Torres pontiagudas, olha lá o tanto que tem. Essa fachada toda ornamentada, diferente da fachada da arte românica, certo? É uma igreja mais imponente, talvez. As janelas, olha as janelas como elas são grandes. E aí você pode ver os arcos, né? Em volta da janela. São arcos que a gente pode chamar de arco quebrado, porque eu quero fazer uma igreja tão grande que um arco pleno, um arco de volta plena, não consegue mais, não dá a sustentação necessária. Então eu quebro esse arco e tenho a ogiva, os arcos ogivais. A planta, formato de cruz romana, então provavelmente tem aí esse formato de cruz, né, na planta da igreja. Então, gente, nós vimos aqui, assim, por cima, um pouco da arte medieval. O que a gente pode concluir? A filosofia vai mudar, porque agora a gente está pensando em Deus, está pensando em cristianismo, então nós precisamos buscar a elevação da alma e pensar nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, não na natureza, não vou pegar e ficar preocupado com proporções ideais de beleza da natureza, com verossimilhança. Eu vou criar imagens, eu vou criar um mosaico com o tema que eu quiser não, com temas relacionados ao cristianismo, vou retratar a vida dos imperadores, isso, né, na arte bizantina. Na arte românica e gótica também tem mosaico, também tem pintura, mas o foco deles é a arquitetura. Igrejas que remontam aí a fortaleza de Deus, igrejas grandes, altas, com torres agudas, essa verticalidade, tentando se aproximar de Deus. Vitrais que também tem função pedagógica, imagens dos milagres de Jesus, para que as pessoas enxerguem e falem, olha, isso que Jesus fez aqui por essa pessoa aqui, tá vendo? Mais ou menos isso. E agora nós vamos para o momento tarefa, e eu queria que vocês prestassem bastante atenção, porque eu vou fazer esse momento tarefa um pouco diferente, tá bom? Você vai poder escolher, olha como eu sou boazinha, gente. Você vai poder escolher entre fazer a página 27, que é um bestiário, ou fazer o anexo B. O anexo B é uma iluminura. Gente, eu não falei sobre iluminuras e nem sobre o bestiário, né, nessa aula. Então, é um trabalhinho aí para você ler a página 27, ler
que ela pede, página 26 e 27, procurar o anexo B, vai falar de iluminura, ok? São leituras super curtinhas. E aí, feita essa leitura, feita essa escolha, vou fazer o bestiário, vou fazer a iluminura. Vou fazer a iluminura, vou fazer o bestiário. Escolheu? Você vai ter que fazer uma pesquisa de imagem referente à sua escolha. Iluminuras ou gárgulas góticas. Foi lá, pesquisou, separa essa imagem para mim, você vai me mandar essa imagem com legenda. Eu preciso saber de onde você tirou essa imagem. Não adianta você tirar essa. Professora, aqui a imagem. Jogou a imagem para mim. É foto sua? É foto da sua avó? É foto da Wikipédia? É foto do Estudando Arte? O que é? Preciso saber de onde você tirou essa foto, hein? Vai pesquisar pelo menos 2 imagens aí, 1, 2 imagens sobre ou iluminuras ou gárgulas góticas, tá bom? Você vai fotografar o resultado da sua tarefa e mais essa pesquisa de imagem vai anexar no e-mail para mim, tá bom? Então, só que essa tarefa você vai entregar essa tarefa no dia 25, tá bom? Você tem tempo para fazer. Porque eu não quero, se você fizer tanto o bestiário quanto a iluminura, eu não quero um trabalho pobrezinho. Eu quero um trabalho eu quero um desenho com detalhes, com capricho, com afinco. Por isso que eu quero que vocês façam essa pesquisa de imagem, para vocês verem a quantidade de detalhes que tem nas obras e tentar criar da sua cabeça aí, ou seu bestiário, a sua criatura, né, gótica, ou a sua iluminura. Tá bom, gente? Eu quero um trabalho caprichado. Vocês terão tempo, terão pesquisa de imagem, tá? Você pode pegar uma referência. Eu achei esse gárgula aqui, essa gárgula aqui, quero fazer copiar. Beleza, não tem problema. Faz com as suas mãos. Achei essa iluminura aqui do horizonte, eu vou copiar. Pode copiar também, pode criar, tá bom? Fez a página 27 ou anexo B e pesquisa de imagem, iluminuras ou gárgulas góticas, anexou os 2, artescampestre@gmail.com. E o seu nome e a sua série tem que estar no título do e-mail, gente. No título do e-mail. Por favorzinho, com açúcar. No título do e-mail lá. Tipo, Suzana91, beleza? E não esqueça de, ao final desta aula maravilhosa, você precisa responder o seu questionário de frequência que está aqui no link da sala virtual. Ok? 2 perguntinhas facinhas e é isso aí. Pessoal, a nossa aula acaba aqui. Se você tem dúvidas, você pode voltar à aula, porque ela tá aí com você, eu tô aí com você o tempo que você quiser. Se você tem dúvida, pode voltar lá ver minha carinha explicando. Mas se ainda assim a dúvida persistir, artescampestre@gmail.com, eu vou responder com o maior prazer. Ok? Se cuidem, não saiam de casa e eu vejo vocês na próxima. Beijinho.